Estamos aqui iniciando mais uma grande exposição na Casa Fiat de Cultura, exposição essa chamada O Sorriso do Barroco, do artista Yuri Sarmento, que é um artista mineiro que veio lá de Montes Claros, oriundo, né, natural de Montes Claros. E essa exposição ela vai estar aqui, na Casa Fiat de Cultura, do dia 24 de março até o dia 24 de maio, e podendo ser vista de forma gratuita. E essa mostra que revisita a estética barroca sob um olhar contemporâneo. Vale salientar que o barroco brasileiro, ele moldou não apenas igrejas e cidades, mas também ele, ele fez um novo olhar, um novo pensar o mundo. E em Minas Gerais, esse barroco não foi apenas essa corrente estética, ele tornou-se uma forma de expressão cultural que atravessou aí arquitetura, pintura, escultura, religiosidade e até os nossos modos de vida. E essa exposição O Sorriso do Barroco está localizada aqui na Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade, número 10, em Belo Horizonte. Ela revisita essa forma matricial fundamental da cultura brasileira e mineira sobre esse olhar contemporâneo, exibindo assim 64 obras entre pinturas, porcelanas, que esse artista mineiro Yuri Sarmento, ele através da sua imaginação, ele reinterpreta esse drama, essa exuberância barroca em cores intensas, gestos minuciosos, e referências ali que atravessam Minas Gerais e Bahia, como pode ser visto essas belas pinturas que ele faz. E entre essa tradição e essa reinvenção, esse barroco se atualiza, ganhando então novos significados nesse momento presente. Essa exposição ela tem curadoria de Marcos Lontra, e o público então é convidado em descobrir essas raízes e perceber como a arte permanece viva e que ela se transforma.
E Yuri Sarmento, ele nasceu em Montes Claros, aqui no estado, e seu trabalho incorpora aí esse mistério, essas fantasias que são oriundas ali de sua região natal, com a estridência e luxúria da cidade de São Salvador da Bahia, onde ele residiu ali por muitos anos. E como pode ser visto, essas peças expostas, elas evidenciam essa permanência do barroco no imaginário visual, com esse olhar contemporâneo e novos significados. E dessa forma reconhecendo que a arte é um território em constante movimento. E essa exposição aqui na Casa Fiat de Cultura, ela possui dois momentos, dois espaços que estão de certa forma interligados entre si, pela mesma estética. Logo no primeiro andar, à esquerda na entrada, vai ter esse primeiro espaço que foi mostrado, e em seguida, seguindo o corredor, na escada acima, que é um andar de cima, o segundo andar, como estou mostrando aí, ele é um segundo momento, segundo espaço expositivo que, de certa forma, complementa o primeiro. Como é percebido ao longo do percurso na exposição, as obras elas vão se relacionando uma com a outra, construindo assim essa narrativa contínua. E elas se dialogam por meio de formas, cores, temas, e que ao final resultam nessa experiência imersiva e que amplia essa leitura do barroco como linguagem viva. O barroco clássico, até onde a gente havia estudado, ele aqui no Brasil foi um estilo artístico e literário que foi predominantemente no período colonial, ali por volta do século XVII e século XVIII, e que foi caracterizado pela influência jesuíta, dualidade ali entre o sagrado e o profano, e um grande rebuscamento e forte temática religiosa. O seu auge foi em Minas Gerais e com destaque para as esculturas de Aleijadinho e a pintura, grandes pinturas, né, de Mestre Ataíde. Quando a gente fala de rebuscamentos, são esses excessos de ornamentações, curvas, esses detalhes minuciosos e uma riqueza de materiais usados ali, como ouro, a madeira entalhada e suas linguagens dramáticas. E é a partir dessa linguagem, desse barroco clássico aí do século XVII e XVIII, que o artista Yuri Sarmento, ele utiliza ali os elementos como azulejos, porcelanatos, rendas, os ornamentos, e essas composições florais, elas vão aparecendo ressignificando suas obras, criando assim narrativas visuais que mesclam a memória e a fantasia e que pode ser visto também, assim, em muitas das suas peças expostas, esses fragmentos articulados ali em mosaicos, aproximando aí essa tradição decorativa e essa liberdade contemporânea. E ele constrói sua linguagem pelas dobras e dramas aí do barroco colonial, onde ele pinta, ele borda, ele corta, ele costura, e ele transforma e transfigura essa história. E dessa forma ele reafirma essa reconstrução desse universo expandido e misterioso na arte contemporânea. E dessa forma o artista ele vai propondo esse diálogo entre o passado e o presente e inspira novas leituras no século XXI, desta forma estética do barroco, e que tinha seu excesso ornamental ali com bastante contraste, com muita emoção, e assim ele vai reinterpretando esses elementos clássicos desse estilo, e como pode ser visto aí nos arabescos, nas volutas, né, nos douramentos, esses gestos minuciosos aí referenciais a essa cultura que existiu aí no século XVII e XVIII, e com isso culminando assim com essas obras surpreendentes. Realmente é uma bela exposição, ela é gratuita, ela tem que ser vista por todos que estejam passando aqui nesse circuito da liberdade, né, que tem ali esse complexo todo cultural e que vale conhecer o trabalho artístico desse grande artista mineiro. E assim a gente reafirma o nosso espaço, a nossa cultura e os nossos artistas aqui do estado. Fica, portanto, registrado e o convite em aberto
para que possam conhecer aí a Casa Fit Cultura e esse ambiente cultural formidável que tem sempre uma novidade.